Eu lembro como se fosse hoje, o dia em que a gente foi preparar a cerimônia do meu casamento. E eu lembro de pegar a fórmula, né, do casamento, então todo aquele roteiro do cronograma do casamento, e ir lendo lá as promessas que nós faríamos. E lembro muito bem também, porque meu curso de noivos foi bem ruim, assim, sabe, na época. Foi bem bagunçado. Como eu já tinha uma noção boa sobre aquilo, eu já tinha estudado no catecismo sobre matrimônio, já tinha entendido mais como o que era a constituição de um matrimônio dentro da Igreja Católica Romana e Apostólica, eu tomei a consciência lendo a fórmula em si e entendendo que a minha promessa não era única e exclusivamente para o meu noivo, que a minha promessa era para Deus diante do meu noivo também. E que o que eu ia prometer ali no altar não era só para aquelas testemunhas que estavam ali, não era só para o meu futuro marido, não era só para mim mesma, mas era principalmente para Deus, para Ele que tudo vê, tudo sabe e que nada escondo, nada oculto, muito menos os meus próprios pensamentos. Então eu lembro de ler lá exatamente assim, e estar aberto a receber todos os filhos que Deus me enviar. E sobre a promessa da abertura à vida. E naquele instante, a minha promessa de abertura à vida estava muito relacionada a ter filhos, né? A posse de ter filhos. E depois, com o tempo, eu fui aprendendo que filho não é uma coisa para se ter. Né? Não é um objeto, que nem antes de começar eu ganhei uma barra de chocolate da Milka. Isso é algo que eu tenho, entendeu? Isso é dado pra mim e eu tenho, não é sobre ser, é sobre possuir, literalmente. Agora vai ficando todo mundo com vontade de comer barra de chocolate da Milka. E aí, o que acontece? Filho não. Então não é sobre ter filhos, é sobre ser mãe. É sobre estar aberta a receber aquilo que Deus providencia para mim. E a abertura à vida não é uma ideologia, a abertura à vida não é um bordão, não é um selo de qualificação do quão boa católica eu sou, não é nada disso. As pessoas acabam criando interpretações louquíssimas em cima disso. A abertura à vida é você estar literalmente aberto a receber aquilo que Deus vai te proporcionar. A abertura à vida, ela não é um carimbo, ela não é uma chancela, ela não é algo assim que necessariamente divide as pessoas. Estar aberto à vida é estar aberto para receber aquilo que Deus vai providenciar para nós. E o que seria isso que Deus vai providenciar? Então quer dizer que eu não preciso fazer mais nada da minha vida, que Deus tudo me dará? Não. Tudo que está dentro do meu leque das condições de ser feito, tudo que depende apenas de mim, tudo aquilo que eu tenho as potências e as capacidades para realizar, tudo aquilo que está dentro da minha condição humana, eu tenho que fazer muito bem feito, com um sorrisão no rosto, super disposta para isso. Mas as coisas que transcendem a minha potência, as coisas que não dependem de mim, a chuva não depende de mim, o sol não depende de mim, entendeu? A gestar uma criança não depende de mim. Então, ter a vida, receber uma alma, não depende de mim. Por mais que eu faça todas as macaquices possíveis, faça tudo que estiver dentro do meu controle, todos os possíveis tratamentos, eu posso não engravidar. E entender isso, que existem muitas coisas e a maior parte delas não depende só de mim, é libertador. Estar aberta à vida não é só sobre ter filhos, não é só sobre receber filhos, gestar e criá-los. Estar aberta à vida é receber todos os infortúnios que a vida tem para me dar, é receber a história que Deus quer projetar para mim. É estar aberto para que, diante de tudo que acontecer, seja da minha vontade ou não, eu abraçar aquilo como meu. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Alguns de vocês conhecem minha história, mas já teve gente que me mandou mensagem falando assim: Andressa, conta, porque eu cheguei agora, eu não sei de nada. Quando eu casei, eu jurava que eu ia ter filhos assim, eu jurava que eu ia engravidar já no primeiro mês, porque quando nós fizemos a nossa promessa, já desde cara, eu e meu marido já estávamos alinhados, que a gente, em hipótese alguma, evitaria filhos, né? No caso de uma doença muito grave, de uma impossibilidade nesse sentido, mas não era o nosso caso, nós éramos extremamente saudáveis. E aí, quando a gente se abriu pra isso, né, vou engravidar. Não, passou o primeiro ano, eu não engravidei. E aí, depois de 6 meses do segundo ano, eu tive uma gestação e ela não evoluiu. E ela se foi. E não deu certo. Toda aquela expectativa, tudo aquilo saindo pelas minhas mãos ali, totalmente fora do meu controle. Mas eu tinha decidido, eu tinha prometido que eu estaria aberta a receber aquilo que Deus me desse, aquilo que estava além das minhas potências, além do meu controle, além da minha massa de manobra da vida. E assim se foi. Depois, logo em seguida, eu engravidei de novo. E aconteceu a mesma coisa. Quando o bebê completou 2 meses, ele parou de evoluir e ele morreu. E aí, ok, vamos lá, respira. Não, beleza, é uma história de Deus pra minha vida. Eu imagino que ele deve estar construindo alguma coisa, eu não vou me desesperar por isso. E aí eu engravidei de novo. E quando eu engravidei nessa terceira gestação, eu tinha certeza que ela ia dar certo.
Eu falava, não, agora vai dar, agora vai dar, agora eu vou conseguir e tudo mais. Comecei a tentar pegar o controle da minha vida pra mim, sabe? Como se a vida fosse minha. E não deu. Não deu também. E aí, o que eu faço? Tudo que tá dentro do meu controle. Então, fiz todos os exames possíveis, fui até São Paulo, fiz lá uns exames genéticos, a gente correu atrás de tudo pra descobrir o que poderia ser, pra tentar entender o que estava acontecendo. Eu queria ter certeza de que que a culpa daquilo não era minha. Eu queria ter certeza de que tudo que estivesse ao meu alcance eu faria. E que a não conseguir engravidar, né, de não conseguir sustentar uma gestação, não era única e exclusivamente algo que eu estava negligenciando, e sim uma vontade de Deus. E aí nós descobrimos que entre nós, eu e o Léo, a gente tem uma translocação genética, que é uma alteração genética. E quando o bebê fecunda com essa alteração, ele evolui até 2 meses e pouquinho. Depois disso, o meu corpo para de nutrir ele e ele não evolui porque é considerado um material genético ruim. E ali a gente entendeu, e a médica até fez algumas sugestões, falou, vocês podem selecionar, né, a genética de vocês e ter um bebê sem isso, mas a gente vai ter que fazer indução e tal. Eu falei, não quero manipular a vida nesse nível, eu não tava disposta pra isso. Eu falei, não, se for pra ser, vai ser. E ela falou, bom, então pode ser que a cada 6 gestações, uma dê certo. E aí eu falei, tá bom, ok. Essa é a história de Deus pra mim, tá tudo bem, vamos lá. Não é aberta a vida? Estar aberta a vida não é isso. Só que ao longo desse processo, sabe o que aconteceu de mais incrível? Aconteceu que a minha história acabou impulsionando a vida de várias outras mulheres que ficavam com aquela ideia de tipo, não, eu vou trabalhar, não, eu vou estudar primeiro, eu vou fazer um pé de meia, eu vou me estabelecer, querendo serem donas do próprio destino. E depois eu engravido, como se fosse uma matemática exata, sabe? Como se fosse simplesmente, agora eu quero papum, eu vou na mercearia, compro e saio. E várias delas descobriram que não era bem assim. Várias delas começaram a tentar engravidar e não conseguiram. Então, esse não é uma brincadeira, sabe? Isso não é um processo de escolha, não é uma coisa que você fica lá livre. Aliás, quando eu perdi o meu 4º bebê, inclusive, quando a Vitória, né, que era o nome dela, quando a Vitória faleceu, eu lembro perfeitamente de entrar em uns grupos e descobrir, e o médico falou isso pra mim, que no mundo existem mais mulheres tentando engravidar do que mulheres que engravidam. E que é realmente um problema muito grande, mas ele não é, como é algo muito dolorido, isso não é exposto, sabe, às mídias. Mas grupos e grupos e grupos e grupos de mulheres tentando engravidar. E ali as coisas aconteceram pra mim, então foi quando eu decidi, eu falei, tudo bem, senhor, se o senhor não quer que eu tenha filhos, eu vou exercer minha maternidade de outras formas, eu vou cuidar dos meus pacientes, vou cuidar das minhas alunas, vou ser uma excelente madrinha, uma boa tia, uma boa prima e uma irmã legal, e aí eu falei, vou me dedicar pra isso, então todas as funções que o senhor já deu pra mim, é isso que eu vou fazer. Beleza, e aí fui, me dediquei pra isso, botei isso no meu coração e 2 meses depois eu engravidei da Dápila. E aí foi, nossa, o êxtase total, e quando a Dápila nasceu, deu 4, 5 meses depois eu engravidei do Tito. Então, a abertura à vida é justamente você abraçar a história que Deus quer escrever pra você, fazer o melhor que você pode dentro das condições que você tem, sabendo que você está dando o máximo de si naquilo, pedindo auxílio da graça, pedindo a sua disponibilidade, estudando tudo que é possível, meditando nas coisas que acontecem, estando aberta para aquilo que vai acontecer e não querendo se fechar apenas à sua vontade, à minha vontade, eu quero fazer do meu jeito, não é na minha hora, no meu tempo, porque eu não consigo enxergar o futuro como Deus vê. Eu não consigo ver o que é melhor para mim no longo prazo e Ele consegue. Então, eu decidi fazer esse vídeo falando sobre a abertura à vida justamente para que vocês olhem por essa perspectiva. Talvez se eu pudesse emprestar os meus olhos e entregar para você que você vesse como eu vejo, talvez faria toda a diferença para você. Então, abrir-se à vida é permitir que Deus escreva a história, fazendo o máximo que você pode, não deixando a vida me levar, a vida leva eu. Não, estando aberto para as coisas que acontecem.